a gente tem a questão 25, e aí aqui é uma questão importante, tá? Que pode ter causado dúvidas em alguns dos alunos. Porque que acontece? O médico ele vai fazer a visita domiciliar e lá ele encontra um casal de idosos. Um deles é um paciente de 82 anos, que é advogado, ou seja, a gente espera um nível de escolaridade elevado, hipertenso, e aí, apesar da gente esperar um nível de conhecimento, porque ele tem uma escolaridade mais elevada, no mini exame do estado mental, pessoal, ele pontuou 25. A gente lembra que de 24 para baixo já seria uma pontuação aquém do esperado. Mas para pacientes com alto nível de escolaridade, algumas referências já dizem que abaixo de 27 a gente tem que ficar alerta. E esse paciente ele só pontuou 25. E aí, junto desse paciente, a gente tem a esposa, que também é idosa, está se sentindo sobrecarregada. Por quê? Porque tem que cuidar da casa e do marido. E esse marido, ele tem apresentado uma dificuldade progressiva para realizar as atividades instrumentais. Quais são? Pagar conta, fazer compras, comprar remédio. E aí, a gente tem esse contexto, né, de um idoso com muito provavelmente uma síndrome demencial e uma idosa sobrecarregada, porque além das funções que ela normalmente tinha, foi agregada a função de cuidar do marido. Como é que a gente pode fazer a abordagem desse casal? E aí, pessoal, a gente vai item a item para ver se a gente consegue entender melhor essa questão. No item a gente reconhecer que o idoso apresenta manifestações demenciais avançadas? Não, a gente vê que, apesar de já ter algumas dificuldades, a quadro demencial dele não é avançado, tá? Então, é por isso que o item A ele não é correto. O item B, que a gente marca como gabarito, a gente vai avaliar a presença de sobrecarga da esposa através de instrumento que a gente tem para isso, mas sem a presença do idoso. Por quê? Uma vez que o grau que ele apresenta de uma provável demência ainda é leve, pessoal, ele pode, não só pode, mas vai entender o que está acontecendo, pode se estressar, a gente pode gerar um atrito nesse casal. Então, por isso é importante essa avaliação sem a presença do idoso, tá? A gente não vai estar incorrendo em fazer nada errado, mas é uma forma de tentar remediar e auxiliar a situação sem causar conflito entre eles, porque esse idoso, ele entende, ele ainda é orientado, e ele pode se sentir de alguma forma atingido ou lesado com essa situação. O item C não pode ser nossa resposta, porque o instrumento de avaliação de Snellen, pessoal, é muito mais um instrumento de acuidade visual, que não entra tanto no contexto que foi trazido aqui. E o item D, que algumas pessoas podem ter ficado em dúvidas, fala para aplicar o instrumento Index para a gente avaliar as atividades básicas de vida diária e o desempenho funcional do idoso. Mas o que acontece? No enunciado já nos é falado isso. Fala da sobrecarga que a esposa tem, porque o marido tem dificuldade de fazer compras, de utilizar o celular. E a gente acabou de citar que isso são atividades instrumentais de vida diária. Então, não vai ter tanto benefício a gente aplicar esse índice. Por quê? Porque essa informação a gente já tem. A gente sabe que as atividades elas estão um pouco prejudicadas. E é por isso que o item B, que a priori pode nos causar uma estranheza, é realmente o nosso gabarito.